eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Senhor amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Nós te bendizemos, Senhor Deus, porque o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Nós bendizemos o teu nome, Senhor Deus, glorificamos a ti, porque o Senhor é exaltado, os anjos te louvam, te contemplam. E nós te louvamos nesta noite, Senhor Deus, e glorificamos o teu nome, Senhor Deus, mesmo diante de coisas que muitas vezes não queremos ouvir e não queremos viver, não queremos passar. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e nós estamos na tua presença, Senhor, sabedores de que o Senhor tem tomado conta das nossas vidas, do nosso andar, do nosso falar, do nosso viver, e contemplamos a tua face, Senhor Deus, e não conhecemos às vezes por que as coisas acontecem, Senhor Deus, nós não compreendemos as coisas na totalidade. A única coisa que sabemos é que tudo está no teu controle. A única certeza que nós temos é que nós pertencemos a ti, Senhor Deus, e como diz o salmista, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. E nós desde já colocamos, Senhor Deus, esta família, Senhor Deus, os teus servos na tua presença, Senhor Deus, dessa perda que eles tiveram, desta passagem, Senhor Deus, seu parente, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja consolando esses corações, esses familiares, esta casa, essa família, este lar, Senhor Deus. Nós só fomos pegos de surpresa, Senhor Deus, mas tu sabes de todas as coisas. Se nós colocamos essas famílias no teu altar, esses corações agora na tua presença, nós apresentamos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja trazendo o consolo nesses corações, que o teu Espírito Santo esteja operando na vida de cada um deles, Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando seus familiares, abençoando aqueles que estão aqui hoje. Senhor, toma em tuas mãos, Senhor Deus, o coração dos teus servos, que o Senhor esteja abençoando cada um deles agora, Senhor Deus, nós aplicamos o teu sangue. Pai Todo-Poderoso, nós colocamos na tua presença a vida do nosso irmão Samuel, que estará amanhã passando por uma cirurgia. Nós colocamos a vida do teu servo em tuas mãos, entregamos esta vida em tuas mãos. Sabemos que, Senhor, tu estás no controle daqueles médicos, daqueles hospitais, daqueles enfermeiros, em nome de Jesus. Aquele hospital agora seja abençoado, aqueles enfermeiros sejam abençoados, aqueles médicos que ali estarão cuidando do teu servo, eles estejam com suas mãos ungidas, em nome do Senhor dos Exércitos, Pai, para que o teu servo entre naquele
naquele hospital e sai dali curado, restaurado, transformado. É que nós pedimos a Ti, e desde já te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, é o nosso Deus Salvador, e nós glorificamos o Teu nome, porque sabemos que tudo, Senhor, está no Teu controle, tudo o Senhor pode, e sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso castelo forte. Aplicamos o Teu sangue na vida do Samuel, aplicamos o Teu sangue naqueles médicos, aplicamos o Teu sangue na vida daqueles enfermeiros. Nós glorificamos a Ti nesta noite, Senhor. Bendizemos o Teu nome, Pai, porque sabemos que a Tua vinda está próxima. Sentimos a Tua vinda, sentimos o teu chegar. Estamos sentindo, Pai, temos experimentado, Senhor, dessa expectativa de tudo que o Senhor tem preparado para a sua igreja e para o seu povo. Senhor, seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo no meio de cada um de nós, neste culto, nessa palavra. Que o Senhor esteja abençoando cada um de nós. Nós te agradecemos também, Pai, pela resposta de oração na vida do Gabriel. Senhor, sabemos que o Senhor proveu milagre na vida dessa criança, na Valquíria, da Aline, Senhor. O Senhor abençoa a vida daquele menino, Senhor Deus, que quando naquele hospital não tinha mais nenhuma vacina, havia uma vacina lá com o nome dele separado. E sabemos, Senhor Deus, que o Senhor está cuidando dessa criança, desta família, deste lar. Em nome de Jesus, nós abençoamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor preparou uma mesa farta nessa semana para eles. O Senhor está cuidando da vida do Gabriel e nós colocamos a vida desse menino no teu altar e desde já te agradecemos, porque o milagre que o Senhor começa, o Senhor opera até o final. E eu sei que o Senhor está fazendo milagre na vida dessa criança e na vida dessa família, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, amados. Deus tinha colocado, Deus, desde manhã hoje, Deus tinha falado comigo sobre reconciliação. E Deus tem falado nos últimos dias comigo sobre essa reconciliação, sobre o quanto Deus tem nos procurado. E eu tinha separado um texto para nós, Deus separou um texto para nós, que encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 19, onde a Bíblia e a palavra de Deus diz assim: se algum homem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Versículo 18 diz: e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19 diz: Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo. E quando Deus falou comigo essa manhã sobre reconciliação, nós estamos aí próximo da Páscoa, e Deus falava ao meu coração, o quanto Deus tem esperado por nós um passo a mais que nós tenhamos que dar, e Deus tem esperado de nós esse passo a mais, essa busca de Deus, que Deus, o Espírito Santo tem ansiado, e Deus tem ansiado por nós. E a palavra reconciliação, ela vai falar de mudança de vida. A palavra de reconciliação, ela vai falar que nós estamos numa inimizade e fomos colocados em uma posição de amizade com Deus, amizade com Cristo. A palavra reconciliação seria uma palavra que significa também concessão, uma concessão mútua. Quantas vezes nós temos que conceder alguma coisa para que outra pessoa seja abençoada? E nós vimos em Jesus Cristo, nós vimos em Jesus. Jesus se esvaziou, Jesus ele se deu, Jesus ele veio do Pai, ele veio buscar o que estava perdido. A Bíblia diz que ele veio reconciliar o mundo com ele mesmo. E quando Jesus fala de reconciliação, nós vamos estar percebendo que Jesus ele transbordava amor, Jesus transbordava vida, Jesus transbordava misericórdia, Jesus transbordava abençoar, Jesus ele transbordava a humildade, Jesus ele transbordava a vida. E quando Jesus falava comigo sobre o ministério de reconciliação, eu vejo como se Deus estivesse esperando de nós o que temos feito com aquilo que Ele fez em nós.
por nós. Quando nós estamos vendo a nossa vida diária, e às vezes nós estamos na igreja tanto tempo, que já estamos na casa de Deus, quanto tempo estamos vivendo com Deus? Algumas pessoas desde criança, outras ainda não, mas já estão vivendo algum tempo na presença de Deus e têm experimentado, e têm ouvido a palavra, e têm andado nos caminhos do Senhor, e têm ali permanecido na casa do Senhor. Mas há quanto tempo esse ministério de reconciliação não transborda em nossas vidas? Te ama e o quanto nós amamos as pessoas à nossa volta, o quanto Deus te perdoa e me perdoa, e o quanto nós perdoamos aquele que está à nossa volta, o quanto nós somos pacientes com pessoas que estão à nossa volta, paciente com pessoas que estão ao nosso redor. Porque quando Jesus, a palavra aqui, o apóstolo Paulo fala que o Senhor Jesus nos reconciliou, Deus nos reconciliou em Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação, ele está dizendo que ele espera isso de nós. Ele espera que você transborde amor, alegria, paz, santidade, obediência, paciência, longanimidade. Quantas pessoas que estão esperando de nós, e às vezes eu falo, vejo, nós oramos e na igreja, Senhor, me dá um ministério, e que eu possa exercer meu ministério, e de repente o ministério que o Senhor nos dá é da reconciliação, porque está escrito na Bíblia, e o Senhor espera que esse ministério venha produzir fruto, venha dar fruto, venha ser bênção, venha tocar vidas. Esse ministério, ele venha transbordar, porque quando nós estamos falando de ministério, é como se a palavra, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu vou fazer com você o que eu quero. Eu vou fazer na tua vida o que eu quero fazer na tua vida. Eu posso fazer isso na tua vida. Eu posso abençoar através de você, eu posso curar através de você, eu posso amar através de você, porque quando nós estamos falando de ministério de reconciliação, nós estamos falando de algo que Deus quer fazer por nós, ou em nós, através de nós, para tocar vidas. E então, muitas pessoas estão esperando uma palavra, algo de nós, uma oração, um abraço, um toque, um agir de Deus através de nós. Quantas pessoas, quantas vidas, e quando nós falamos de ministério, nós temos que falar de maturidade, de ser maduros, e quantas vezes Deus te fala para você fazer algo que você não quer, e às vezes nós não queremos, mas o Espírito Santo nos coloca numa posição, ele nos empurra, e o Espírito Santo, ele vai nos guiando, vai nos empurrando, vai te colocando em movimento, porque o Espírito Santo, ele está sempre em movimento, e então o Senhor diz, vai filho, faça o que eu quero que vocês façam, lance o medo fora, lança a timidez fora, porque temos falhado tanto, nós falamos de ministério, quando falamos de ministério, falamos de cura, falamos de ser um bom pregador, falamos de ser uma pessoa, uma ótima evangelista, um ótimo missionário, mas se nós olharmos para a palavra de Deus, o evangelho como um todo, o Senhor Jesus quer que você transborde bênção, Deus, Jesus quer que você transborde essa reconciliação, o Senhor Jesus quer que você transborde onde você estiver. É lógico que amar quem nós gostamos é muito fácil, mas quantas vezes o Senhor te diz assim, olha, eu quero que você vá em tal lugar, e você diz assim, mas lá eu não vou. Senhor, eu faço isso, mas não faço aquilo. Mas onde está o ministério da reconciliação no nosso coração? De reconciliação que está dizendo aqui que o Senhor nos deu esse ministério. Nós conosco mesmos, que nos esquecemos de quem somos, a quem pertencemos. Por que estamos aqui? Porque se nós somos reconciliados, nós passamos do estado de pecador para o estado de filhos. Nós deixamos de estar em inimizade para ser amigos de Deus. Nós deixamos de ser uma pessoa contrária ao plano de Deus e agora estamos andando com eles, né, com o Senhor nessa caminhada, né, nesse dia a dia. E nós temos experimentado algo de Deus. Deus tem chamado você para transbordar algo que você talvez não saiba o que está acontecendo. Alguém me disse essa semana, eu não sei o que está acontecendo no meu coração, eu sinto às vezes aqui dentro, parece que está uma angústia. E quantas vezes alguém no corpo está passando por angústia, no corpo de Cristo está angustiado e ele precisa da tua oração. E quantas vezes o Senhor diz para você, ore para aquele teu inimigo, você diz, Senhor, mas justo por ele. Quantas vezes
conosco, ame. E quantas vezes alguém te convida, você diz, mas fulano vai estar lá? Vai, então não vou. Mas onde está o ministério da reconciliação? Onde está o ministério que transborda a vida, alegria, bênção, paz, amor, amados? Lembre-se que Jesus se esvaziou, Jesus se deu ele próprio, Jesus ele deixou a sua glória, o seu poder, a sua majestade, ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de vida, de verdade. Lembre-se que a primeira Páscoa foi instituída onde? De reconciliação. No Egito, que o Egito simbolizava o quê? O mundo. Jesus, ele veio para confrontar. Jesus, ele veio para religar. Jesus, ele veio para trazer vida. Jesus, ele veio para resgatar. Jesus veio para transformar a tua vida. Jesus veio para dizer, olha, vocês agora são diferentes, porque o meu espírito, meu ministério da reconciliação está sobre a tua vida, porque vocês já não são mais como eram antigamente. Deus está falando que você tem que pensar como ele pensa, você tem que falar como ele fala, você tem que orar como ele ora. Oh, amados, e você não vê Jesus tímido, Jesus com medo, Jesus acanhado, Jesus angustiado. Você não vê Jesus ali rancoroso, Jesus dizendo, não quero conversar mais com aquele homem lá que me rejeitou. Não! Porque Jesus sabia que ele tinha ministério. Eu quero que você saiba que você e eu temos um ministério. Eu quero que você saiba que Jesus também tem um chamado contigo. E o chamado que o Senhor nos trouxe, nos fez, está na reconciliação, onde a palavra de Deus diz que nós não conhecíamos, mas agora conhecemos. Que a palavra do Senhor diz que antes andávamos nas trevas, mas agora andamos na luz. Que a palavra de Deus diz que antes você era uma pessoa que nós nem sabíamos quem ele era, mas a Bíblia diz que ele já te conhecia antes de todas as coisas. Que coisa tremenda quando a Bíblia diz que o Senhor te conhecia antes de tudo. Te perguntamos como que funciona isso? Não sei. Tem coisas que o Senhor não revelou, tem coisas que Deus não mostrou, tem coisas que Deus não falou, tem coisas que Deus está dizendo, filho, só creia, tão somente creia, tão somente ande naquilo que eu tenho falado com vocês. Amados, é momento, e nós estamos chegando nos últimos momentos da nossa vida, da nossa caminhada, porque a vinda de Jesus está próxima, que nós temos que começar a dizer, Senhor, o que tu queres que eu faça na tua presença? O que tu queres que eu faça, Senhor? Não importa o que o Senhor falar, fala. Desperta em mim um coração puro. Renove em mim o teu espírito. Cria uma mente transformada, um agir transformado, um falar transformado. Está naquele texto lá em João, capítulo 14, versículo 9, lá em Filipe, que ele diz lá, Jesus respondendo para Filipe, Filipe, vocês têm estado comigo e vocês ainda não me conhecem. Sim, estamos ali lendo, orando, cantando, e vocês ainda não me conhecem. Aqueles discípulos viram milagres, aqueles discípulos viram Lázaro ressuscitar, aqueles discípulos viram Jesus transformando água em vinho, aqueles discípulos viram Jesus expulsando demônios, aqueles discípulos viram Jesus multiplicando os pães, os peixes, aqueles discípulos viram Jesus fazendo coisas tremendas. E vocês ainda não me conhecem. Então, não recebemos uma notícia, como né, os irmãos receberam uma notícia agora, né, da perda do primo, de um parente, ficamos ali pensando, por quê? Quantos questionamentos vêm na nossa mente, né? O comentário de Débora era tão novo. E a Bíblia diz para nós que um dia como fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. A Bíblia nos fala que ele veio buscar os seus, ele está buscando os seus. A Bíblia diz que ele está preparado para todas as coisas. Um dia marcado. Nós temos um dia onde o Senhor Jesus diz, agora você vem comigo. Nós não sabemos o porquê, mas a Bíblia diz que, lembra que ele fala lá, olha, eu vou preparar-vos morada, João 14 fala isso, eu vou preparar-vos morada, e eu vou voltar para buscar vocês, cada um de vocês, e Jesus vem nos buscar, amados, e a volta de Jesus está próxima, os questionamentos vêm, mas Jesus está conosco. A reconciliação, o amor, o transbordar, o ministério da reconciliação. Deus está falando conosco nesta noite, filhos. Faça a diferença onde vocês estão. Faça a diferença na família.
Faça diferença na escola, faça diferença no trabalho, faça diferença, amados. Deus está conosco nesta noite. Deus está falando que você tem um ministério de reconciliação. Deus está falando que você tem um ministério onde você foi mudado. E as pessoas lá fora estão esperando por nós. Os teus vizinhos estão esperando por você. Você às vezes não compreende as coisas como elas estão acontecendo, mas eu quero que você saiba de uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem algo para fazer nas nossas vidas. Deus tem uma vitória para trazer para cada um de nós. Deus tem falado aos nossos corações. Deus está falando: abre os teus olhos nesta noite. Abre bem os teus olhos nesta noite e veja o que Deus tem preparado na tua vida. Veja as promessas que Deus tem feito ao teu coração. Veja a aliança que o Senhor firmou na cruz do Calvário. Receba os benefícios da cruz do Calvário. De espírito, entra nas coisas de Deus com autoridade, entra nas coisas do Senhor com desejo de sair dali abençoado. É como disse Jacó: que tu não me abençoares. O Senhor nos deu um ministério de poder, o ministério do teu coração é um ministério de bênção. Tremendo que Deus tem feito conosco. Desde o princípio da igreja, Deus tem se manifestado de forma tão poderosa, tão grande, amados. Eu não sei o que está acontecendo conosco, eu não sei o que você tem esperado de Deus, mas eu sei que Deus tem falado muito aos nossos corações, dizendo: filho, deixa eu fazer algo com você, deixa eu te usar, deixa eu amar através de você, atuar através de você. Pessoas têm andado com rancores, quanto lá os seus parentes, quanto tempo faz que você não dá um abraço naquela pessoa que você amava? Até eu falava hoje com a Maili das crianças, como as crianças, você briga com ela de manhã, né? De um certo momento do dia, daqui 10 minutos ele está no teu pé de novo, está ali conversando, brincando, sorrindo, cantando. Por que que nós não somos como crianças que, quando alguém faz algo para nós, a gente já passou e acabou, e vamos juntos e vamos estar. Você lembra quando você era criança, na casa do seu pai, os seus irmãos, vocês brigavam, mas no final do dia estava tudo se abraçando, se beijando, cantando. Por quê? Porque era criança, porque havia aquele amor transbordando. E eu não sei que você está sentindo isso, mas em Atos diz que a igreja, elas transbordavam de amor, transbordavam de alegria, transbordavam em oração, tomavam conta uns dos outros. Quanto tempo faz que você não dá um abraço no teu irmão? Quanto tempo faz que você não dá um abraço naquele parente distante? Quanto tempo faz que alguém está esperando por você e você tem a palavra de Deus na tua boca? Quanto tempo faz que algumas pessoas estão esperando por nós? Mas nós estamos olhando para nós mesmos, para os nossos problemas, para as nossas incapacidades. Oh, aleluia! O Senhor diz que quando você é incapaz, Deus, Ele te capacita, amados. Ele te capacita, Ele te renova, Ele te dá movimento, Ele te dá forças. Não lembra daquele pequenino Davi, quando foi lá nas fileiras, lá, enfrentar o gigante Golias, ouvindo aquelas ameaças, e aquele pequeno Davi: vocês vão estar sendo afrontados e não vão fazer nada. Falar de Deus e nós estamos aqui com medo. O que é que Deus quer fazer conosco, amados? Lá, quando Jesus já estava partindo, quando Jesus ressuscitou, estava conversando com seus discípulos, ele disse: eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, a poder no nome de Jesus, a cura no nome de Jesus, a salvação no nome de Jesus. Mas o que eu tenho feito? Eu fico calado, rancoroso, não perdoo, irado, não quero conversar com aquela pessoa de jeito nenhum. Na igreja que você talvez vive lá, você diz: olha, eu converso com qualquer irmão, menos com aquele. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite: exerça o teu ministério de reconciliação, porque o Senhor te deu um ministério. Ele te deu um nome que está acima de todo nome. Ele colocou um nome aí, que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Ele deu o nome dele para você usar. Às vezes não sabemos por que estamos sendo levados para o hospital. Jesus pode curar? Pode. Jesus pode fazer milagre? Pode. Por que talvez ele está permitindo que você seja levado para o hospital? Porque talvez alguém lá dentro precise ouvir algo de Jesus.
porque talvez alguém lá dentro precise ouvir falar do Senhor. Eu me lembro uma vez, eu não sei onde que eu ia, eu não sei porque, eu estava sem carro, eu já estava terminando o tempo, né? Eu estava sem carro, e aí eu tinha que tomar uma lotação. Eu não estou acostumado a tomar esse negócio de lotação, era um ônibus apertadinho, aqueles ônibus pequenininhos, né? E aí eu falei, aonde que vai? Ah, vai, tá, então tá bom, então serve para mim. Entrei no ônibus, e aquele ônibus lotado, e entrou, acho que um rapaz e uma moça do lado, e aquele ônibus apertado ali, e de repente, não deu 3 minutos, eu estava falando de Jesus para aquelas pessoas ali. Uma mulher no banco disse assim: Nossa, era isso que eu precisava ouvir. E eu disse: Olha, eu nem sei o que estou fazendo aqui, porque era para estar no meu carro, mas Deus me colocou aqui, porque Jesus tem algo para fazer na tua vida. E ali nós começamos a falar de Jesus, e aquela mulher começou a orar dentro daquele ônibus pequenininho. E nós começamos ali a glorificar a Deus naquele lugar. Eu sabia que Deus estava agindo naquele dia, naquele ônibus, naquele carro. Deus nos colocou ali. Eu creio que é isso que Deus está fazendo com você às vezes. Deus coloca você em lugares que você diz: O que, que eu estou fazendo aqui? Não sei. Quantas vezes você é levado para um lugar que você não sabe por que você está ali, mas Deus está falando: Eu quero que você abra a tua boca. Quanto tempo faz que no teu coração você diz no teu coração lá dentro: eu não perdoo aquela pessoa de jeito nenhum. E o Senhor Jesus diz: Mas eu te perdoei, por que você não pode perdoar? Eu te sarei, por que você não pode também abençoar? Você não perdoa a dívida do outro. Terminar, eu quero só dizer para vocês uma coisa. Eu sou um tipo de pessoa que eu tenho muitos defeitos. Mas eu falar para o Senhor Jesus hoje de manhã: Jesus, eu te amo tanto. Mas eu te amo tanto, eu amo tanto a tua obra, eu amo tanto o teu nome, amo tanto a tua palavra, amo te glorificar. Eu falo de Jesus para todo mundo, amados. Aonde estiver, eu estou falando de Jesus. Pode ser qualquer pessoa. Aonde eu paro, as pessoas já sabem. Eu começo a falar daquilo que Jesus tem para fazer por nós, porque eu amo Jesus, eu amo a palavra de Deus. Eu amo estar na presença do Senhor. Eu glorifico a Deus todos os dias. Quando estou chorando, eu estou glorificando a Deus. Quando estou abatido, eu estou glorificando a Deus. Quando estou cansado, eu estou glorificando a Deus. Eu quero terminar para você dizendo uma coisa, que é esse amor. Eu até falo para minha mãe: glorifico muito a Deus pela tua vida, mãe, porque esse amor vem dela lá. Ela me dizia para mim: tudo que você necessita, desde pequenininha ela falava: tudo que você necessita vai até o trono da graça. Eu nem sabia que era aquilo. Mas ela foi falando tanto, tanto e tanto e tanto. E hoje eu falo: Senhor, eu te amo tanto, Senhor. Eu agradeço a vida dela. Eu estava falando hoje para Deus: Senhor, eu agradeço muito pela vida dela, porque ela me ensinou a te amar de tal maneira. Que Jesus também te ama tanto. E Jesus está falando para você: filho meu, faça a obra que tem que ser feita. O mundo lá fora está precisando da tua família. Não sei para quem eu falei hoje. Eu falei: que saudade do meu pai. Quando eu perdi 19 anos, eu perdi meu pai. Que saudade do meu pai até hoje. Quanta falta faz. Você está com teu pai, abraça o teu pai, beija o teu pai. Meu pequenininho fez 8 anos esse dia e falou assim: papai, já estou com 8 anos aí. Não posso te beijar mais. Eu falei: com 8 anos você não pode me beijar mais. Vou beijar meu pai com 20. Você não pode me beijar com 8. Falou: filho, eu vou te beijar até o dia que eu morrer. Jesus também te ama tanto. Jesus diz aqui: eu fiz uma reconciliação com vocês na cruz do Calvário e dei um ministério para vocês de reconciliação. Ame Jesus com todo o teu coração. Ame as pessoas que estão à sua volta. Minha mãe passou alguns dias andando comigo esses dias, ela falava para as pessoas no mercado: Olha, é semana da Páscoa, é reconciliação, hein? As pessoas não entendiam nada. Eu falei: Mãe, para com isso, nós estamos no mercado, nós estamos fazendo compra. E ela dizia: Mas as pessoas têm que perdoar uns aos outros. Perdoe, amado, libera a cura, libera o perdão, libera o amor, libera a amizade. Vai naquele parente que talvez você diz: Nunca mais eu falo com você, e você pode dizer: Olha, Jesus me mandou vir aqui dizer que eu te amo, em nome de Jesus. Eu não sabia, como disse Jó, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. Eu não sabia quem tu eras, Senhor. Eu te ouvia as pessoas dizendo, eu sabia das coisas por ouvir, mas eu te conheço face a face. Felipe, tantos anos comigo e você não sabe quem eu sou. Que tipo de cristão você é?
Eu não estou falando aqui, talvez, hoje para nenhum incrédulo aqui, estou falando só para cristãos. E que tipo de crente nós somos? Que quando Jesus diz, vá lá e diga que você é moço, diz, ah, não, o Senhor não fala. Jesus chama tanto. Eu creio que Deus está. Hoje de manhã eu entendi um pouquinho o que, que é dizer aquela palavra que diz que a sombra de Pedro curava. É que havia tanto amor, havia tanta vida, havia tanto poder, havia tanta unção, havia um jorrar de Deus. É isso que Deus quer que você deixe e permita, um jorrar de Deus. A Bíblia diz que se você crê em Jesus, e esse crer significa você amar, perdoar, passar nos lugares, fazer a diferença, mudar situações, amados. Quantas situações na tua vida tem que acabar, amados? Não vai dar mais. Mas quantas situações na tua vida que o Senhor te colocou ali para que você permita que ele mude. Mas você e eu fomos muito bravos. Você e eu, às vezes, murmuramos demais, reclamamos muito, ficamos emburrados. Quanto tempo você perde emburrado na presença de Deus, emburrado com o Pai, emburrado com o Senhor, emburrado com o Espírito Santo. Ele disse: ah, filho, se você soubesse o que eu tenho para fazer na tua vida, se você soubesse quantas coisas tem para fazer, quando a oportunidade que eu te dou, você não abre. Ministério da reconciliação, deixa o Espírito Santo passar através de você nesta noite. Vamos ter uns feriados aí, vai abraçar aquele que faz tempo que você não abraça. Vai dar um beijo naquele amigo, naquele pai, naquele parente, naquele cunhado, naquela sogra, não sei, no genro. Um amigo do lado. Deixa o rio fluir. As lutas vêm, mas a Bíblia diz: de todas elas eu te livrarei. As pressões, os dias maus. Deus falava: os dias maus vêm. Mas louve a Deus nos dias maus. Levante as suas mãos nos dias maus. Cante ao Senhor nos dias maus. Glorifique a Deus nos dias maus. Bendiga a Deus nos dias maus. Diga: Senhor, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Louve a Deus quando as montanhas se levantarem. Louve a Deus quando o vento forte se levantar. Mas uma coisa eu sei: eu estou enraizado em Cristo Jesus.